Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 152. E nós estamos então meditando a respeito do tema Reconstruindo as Muralhas na Vida Espiritual e Emocional, baseado no livro de Neemias. E o sol ainda não apareceu, mas eu creio que ele virá com grande força e com o seu grande poder de aquecer a terra. E que assim seja também com a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações, transformando, trazendo a revelação a respeito daquilo que Deus tem para fazer, reconstruir, restaurar em nossas vidas, em nossos corações, em nossos relacionamentos, no nosso ministério. Que sejamos então nesse dia, que seja um dia que nós possamos estar pensando a respeito de como Deus ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Nós vamos fazer a leitura de Neemias capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre este trecho. Neemias capítulo 1, versículos de 4, do versículo 4 até o versículo 11, que nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço também confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredistes, e eu vos espalharei entre os povos. E vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então com que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. A estes ainda são teus servos, ó, e teu povo, povo que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Senhor! Sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faça-os prosperar hoje. O teu servo dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. As reconstruções de cenários que foram destruídos são uma maneira de nós percebermos que Deus é bom e que ele mostra sua grande misericórdia para com o seu povo e que esta misericórdia tem se estendido até os nossos dias. Ao reerguer então as muralhas de proteção da cidade, Deus chamou Neemias. O nome Neemias significa consolador e conselheiro, e fala então, dá o significado da obra do Espírito Santo de Deus que se coloca ao nosso lado para nos fortalecer e guiar no caminho de Deus, no caminho da restauração. No contexto então social, Neemias foi copeiro, foi construtor de muros e também ele foi governador. Mas no sentido espiritual, ele nos chama para beber o cálice do Senhor e edificar os muros da salvação e a nos preparar para governar e reinar com Jesus. Neemias passou 4 meses buscando a Deus e enquanto ele buscava ao Senhor, ele louvava, ele exaltava a sua fidelidade, a fidelidade que Deus tinha
com sua aliança feito e a sua misericórdia para com aqueles que guardam os seus mandamentos. O fato de Neemias louvar a Deus em meio a essa situação difícil não significa que ele estivesse negando a realidade da situação. O que ele fez, na verdade, foi submeter a sua realidade e a realidade do seu povo a Deus, que é a nossa própria realidade. A única coisa real que existe para aqueles que estão em Cristo é que Deus é real. Então, Neemias submeteu a realidade do povo que estava vivendo em ruínas ao Deus que é a realidade e que supera qualquer tipo de dificuldade. Esta é uma preciosa lição que nós precisamos aprender. Muitos estão vivendo em ruínas e já acostumaram viver nessa ruína porque estão negando a verdadeira realidade e não estão levando ao Deus real que pode mudar a atmosfera, a situação, a circunstância em que nós estamos. Nós sabemos que em qualquer tipo de tragédia, qualquer tipo de dificuldade que chega à nossa vida, a nossa primeira reação é a negação. Quando nós negamos a nossa realidade, nós estamos também negando que Deus é real e Ele pode nos ajudar a vencer essas dificuldades. Ao estabelecer no meio daquele caos que estava dentro do seu coração, Neemias estabeleceu um altar de adoração em meio às ruínas. Em dias difíceis, adorando a Deus pelo que Ele é, nós podemos trazer para dentro da nossa realidade aquele que tudo pode mudar. Mudando a nossa realidade por sua realidade divina. O céu, então, encontra a terra. As Escrituras revelam que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Assim, quando o adoramos, ele vem até nós com a sua realidade divina e habita em nosso meio. Tão logo, nós sentimos a sua presença real. Quando ele toca, então, a nossa realidade, nossa fé é revitalizada, acendendo, então, em nós a esperança e então temos uma visão correta da situação que para nós parecia tão difícil, agora tem o tamanho reduzido, assumindo as suas verdadeiras proporções em Deus. Se estivermos atravessando por algum tipo de deserto e cultivamos então a atitude de louvar a Deus, também receberemos dele a revelação de como será a restauração da nossa vida espiritual e emocional. Foi assim que aconteceu com Neemias. Como vimos no exemplo de Neemias, o primeiro item para a restauração dos muros é a revelação de como o Senhor, ele quer restaurar o que estava em ruínas. A revelação então chegou a Neemias depois de ele passar 4 meses em relacionamento de busca em Deus do que fazer. Então, ele recebeu um claro discernimento das coisas espirituais que causou um impacto tão profundo no seu coração, tão forte, que operou nele uma transformação. Neemias capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: e ele estabeleceu o primeiro prumo para a mudança e para a transformação da realidade do que estava no seu coração e da realidade em que vivia o seu povo. Ele fez uma confissão pelos pecados dos filhos de Israel
Ele fala: confesso, faço uma confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Primeiro ele teve a revelação da sua condição e do seu povo, e expressou então em forma de arrependimento. Todo o processo de transformação começa pelo arrependimento. Arrependimento é deixar as práticas antigas, dar meia volta e começar um novo caminho. Então, nesse processo de arrependimento, Neemias citou também os pecados que ocasionaram a ida dos seus antepassados para o exílio, enquanto ele estava na presença do Senhor. Além de ter a revelação sobre o Deus Pai real, foi conscientizado também que seu povo estava vivendo ruínas porque pecaram contra Deus, porque se rebelaram contra os mandamentos de Deus. Por isso ele assumiu a responsabilidade não apenas dos seus próprios pecados, mas também pelos pecados do seu povo. Foi com essa atitude que buscou a Deus. Muitas pessoas vivem em ruínas, negando a sua realidade, porque se acham vítimas das situações. Muitas ruínas em nossas vidas são causadas pelo afastamento do nosso coração, do Deus real, da realidade divina, dos seus preceitos, dos seus mandamentos. Só o arrependimento, ele derruba as paredes do nosso coração. E ali, nas ruínas, havia um sentimento de rejeição e vergonha, de revolta. Assim, nós só poderemos edificar o muro da salvação segundo o prumo divino que é a sua palavra. Se eles lembrassem, enquanto estavam em ruínas, das promessas e da palavra, eles não estariam vivendo nessa situação de vergonha e de rejeição. Era o que havia no coração do povo, que estava vivendo em ruínas. A rejeição, a revolta, isso os impedia de ver o que Neemias viu. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém estava em ruínas e os seus portões estavam destruídos a fogo. Então ele diz: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Todo o processo de restauração começa quando nós saímos da posição de vítima, porque Deus não tem filhos vítimas, os filhos de Deus são vencedores. Quando nós caímos em si e nos arrependemos daquilo que nos levou a afastar-nos de Deus e a não confiarmos nas promessas e seguirmos então a palavra de Deus, nós começamos o nosso processo de restauração, de reconstrução. Que Deus abençoe você e que hoje seja este dia que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos leve a reconhecer aonde foi que nós permitimos as brechas, as rachaduras, para que nossa vida espiritual e emocional estivesse também nesse estado de ruínas. Que Deus abençoe você e amanhã nós continuaremos falando a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas. Deus abençoe você e até lá com o nosso devocional Florescer.